É um prazer estar aqui novamente em Portugal. Já é a terceira vez. A primeira vez foi numa conversa na Gulbenkian, com a presença do Pedro. Agradecimento por estar presente aqui novamente. No momento do lançamento do primeiro livro, que foi o Pumbi, editado também pela Polvo. Depois, uma segunda foi lá uma exposição em Beja e também uma conversa. E agora aqui pela primeira vez em Amadora. É muito bom ver alguns amigos também aqui, que eu já não vi há algum tempo, como André Diniz, grande parceiro e quadrinista. E, enfim, o trabalho que está sendo lançado agora aqui em Portugal é o Angola Janga, um livro que foi lançado no ano passado no Brasil. Já teve uma edição também agora nesse ano na França e agora aqui em Portugal. Angola Janga é um livro que surgiu devido a uma grande pesquisa que se iniciou há cerca de 12 anos atrás, 11 anos atrás, foi quando a gente teve a primeira ideia de fazer um livro sobre o antigo quilombo de Palmares, na região da antiga capitania de Pernambuco, lá em... hoje em dia seria a região de Pernambuco e Alagoas, né? Hoje em dia são esses dois estados, mas antigamente seria apenas a capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga. Uma região então próxima da costa, mas já em uma elevação bem maior, não é? Montanhas, onde muitos desses negros que foram escravizados e trazidos principalmente da região de Angola e do Congo, foram levados ali para aquelas vilas de Recife, Portugal e outras, e várias dessas pessoas fugiram para os mocambos que tinham ali próximo na serra. Então, locais de difícil acesso. E nesses locais eles acabaram formando o que a gente conhece hoje no Brasil muito como quilombo, mas que na época era conhecido como mocambo. E esses mocambos estavam organizados não era apenas um mocambo, mas na verdade diversos mocambos, mais de 10 mocambos, onde havia ali de 6.000 até 1.000 pessoas em cada um desses, agindo de uma forma extremamente articulada e extremamente complexa. Alguns desses mocambos funcionavam como centro administrativo e político, como o de Macaco, e outros mocambos como a base de treinamento, como o de Surupira, e outros para a produção de alimentos, milho, cana de açúcar também, e várias outras coisas que eles produziam ali. Palmares, ele se contrapunha em grande parte ao projeto português de colonização do Brasil, baseado principalmente no trabalho escravo. Então, Palmares era um contraponto a esse tipo de projeto. E não era à toa que os portugueses, ou, como alguns historiadores falam também, luso-brasileiros, no Brasil do século XVII, Palmares começa por volta de 1597, a gente tem as primeiras notícias de negros escravizados que fogem para aquela região, e só vai terminar depois por volta de 1720, as últimas notícias sobre Palmares. Então, são uma reunião de diversos mocambos que persistem naquele local por mais de 100 anos. Só isso já é uma grande vitória, não é algo pouco. Você dizer que pessoas viviam ali, eram anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos, haviam expedições de soldados, de mais de 200, 400 soldados, para destruir esses mocambos. Muitas vezes atingiam um mocambo, mas essas pessoas conheciam as táticas dos portugueses, dos brasileiros, e muitas vezes se reuniam em outros mocambos, forçando que esses soldados ficassem rodando pela serra por um longo tempo. E desse modo, com o que a gente conhece também como Guerra do Mato, que era justamente enfraquecer o inimigo nesse momento, não se tornando sempre visível, mas fazendo com que ele ficasse percorrendo aquele espaço e atacando no momento preciso, quando eles estavam mais enfraquecidos, foi o que fez com que Palmares durasse tanto tempo e
fosse um contraponto a o que estava sendo instaurado ali no Brasil naquele momento, baseado no trabalho escravo e também numa forma totalmente hierarquizada de lidar com as relações sociais e com o trabalho, com a terra, com o espaço, com tudo isso. Essa história, então, ela tem tudo a ver com o livro anterior, que é o Cumbe. São 2 livros tratando mais ou menos no mesmo período, só que o Cumbe falando muito da perspectiva desses homens e mulheres africanos, ou mesmo nascidos já no Brasil, mas de procedência banto, e principalmente ali pessoas que falavam Kimbundu, Ovimbundo, Umbundo e várias línguas Kikongo, dali daquela região de Angola. A ideia é trazer um pouco desses personagens e da sua humanidade, não tratá-los apenas como escravos, mas como africanos que foram levados para lá e tinham uma história anterior da escravidão, e tentar trazer um pouco do contexto social daquelas pessoas, dos contatos mesmos com os colonos próximos que haviam de Palmares, que não estavam em guerra direta com Palmares, e trazer ali alguns dos seus principais personagens, como o Zumbi dos Palmares, mas não somente ele, haviam outros líderes importantes, como Gangazona, Gangazumba, os diversos governadores que agiram naquele momento também para destruir Palmares, Domingos Jorge Velho, atuando como um dos paulistas, não é, que vai até aquele local, Antônio Soares, que foi uma das pessoas que estava junto de Zumbi quando ele morre. E a ideia do livro era trazer isso no formato de histórias em quadrinhos, mas de uma forma dinâmica, de uma forma interessante também para o leitor de hoje. Era mais importante do que trazer isso somente com grandes textos, não é, recordatórios, dizendo que, olha, isso aqui acontece por causa disso, tem a ver com o momento tal. Tem isso no final do livro, bastante no glossário e no texto de pós-fácil, mas durante a narrativa eu tentei trazer isso sempre para a primeira pessoa desses diversos personagens, homens e mulheres, e tentando ali construir as relações entre esses diversos personagens e os objetivos, os medos, os anseios de cada um desses personagens dentro daquela sociedade complexa, né, nas suas relações, mas também não deixando de lado algo que a gente precisa tratar, que é a questão de como que esse processo colonial ele foi, não é, um processo violento, e é uma violência que até hoje, de certo modo, está ligado também a um Brasil contemporâneo. Até hoje, essa violência ela está latente. Basta ver que os níveis de homicídio no Brasil é algo próximo de países que estão em guerra. Muito próximo disso, às vezes até superando. Então, essa violência, muitas vezes, ela também tem uma característica, que é uma característica fenótica de cor também, de pele. Muitas vezes atingem jovens negros. E tudo isso, penso eu, se relaciona também às cicatrizes desse Brasil colonial, imperial e mesmo do pós-abolição, que até hoje não foram de fato resolvidas, que até hoje não foram de fato digeridas, não é? Em termos de você, a partir disso, avançar para um ponto, para um passo adiante, deixando alguns problemas para trás. Não. A gente está a todo momento tentando avançar, mas lidando também com velhos fantasmas. E velhos fantasmas, às vezes, do período colonial e às vezes de um período até mais recente, como a ditadura, que a gente passou por pouco tempo e agora estamos bem próximos de passar por uma segunda também. Bem, inicialmente é isso.